Oi, quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre a história da independência do Brasil. O início, tá bom? Vocês lembram que nós falamos que ele saiu fugido de Portugal, né? Que ele teve que pegar a família dele e sair rapidinho de lá. Para onde ele foi? Ele foi para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? E aí, enquanto o rei estava aqui, a família real, tal, o que acontecia lá em Portugal? A gente vai começar a história para ver isso daí, tá bom? Dom João VI, ele permaneceu aqui no Rio de Janeiro por 13 anos, gente. 13 anos. Olha só que absurdo, né? Mas ele permaneceu com muitas dificuldades, tá? E aqui no Rio de Janeiro, enquanto ele estava aqui, um sexto da população desapareceu. Sabe o que é um sexto, gente? É de cada 10 pessoas, 6 desaparecia. Como, professora, que essas pessoas desapareciam? Nossa, é filme de terror? Não, é que algumas morriam de fome e algumas até fugiram do país, tá? Enquanto isso, lá em Portugal, o povo ele ainda tinha a esperança que a guerra terminasse e que a situação financeira de lá seja superada. Né? Eles tinham essa esperança. Olha, 13 anos e elas tinham essa esperança. Como nós no Brasil. A gente aqui também até hoje quer que o Brasil seja um país bom, um país de uma economia boa, né? Que a gente não tenha dificuldades. Mas isso, gente, ainda é muito, muito difícil, viu? E aí, Dom João VI, ele voltou para Portugal. Como tá? Mas se ele voltou para Portugal, o que ele foi fazer lá? Porque, gente, lá sempre foi a terra natal dele, né? Ele veio para cá fugido. E aí ele resolveu voltar para Portugal depois de 13 anos, tudo já estava mais calmo, né? E ele falou: "Vou voltar". Mas o que ele fez? Ele falou: "Vou deixar meu filho aqui, Dom Pedro I. Dom Pedro I vai ficar no Brasil". Mas quem foi Dom Pedro I? Se vocês olharem no livro, na página 109, tem um parecer aí do nome dele. Olha só. Seu nome foi Dom Pedro. Quem foi Dom Pedro I? Seu nome completo era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Esse, gente, era o nome completo do Dom Pedro. Já pensou se vocês chamassem um nome tão gigantesco quanto esse? Meu senhor. E ele era do filho, né, de Dom João VI e da Carlota Joaquina. Dom João, ele deixou Dom Pedro aqui para quê? Tá, gente? Para manter os laços com o Brasil. Ele deveria voltar para Portugal. Ele falou: "Vou voltar para Portugal, mas vou deixar Dom Pedro aqui". Mas vocês acham que foi de graça isso? Não, não, não. É porque ele queria continuar tendo laços do Brasil. Porque ele podia ir com a família embora para Portugal. Quando ele voltasse, eu falar: "Opa, o que aconteceu?". Tipo, não tinha ninguém aqui, né, para segurar isso. Só que Dom Pedro, ele se apaixonou pelo Brasil, assim, como que eu posso dizer? Ele foi a favor do Brasil. E aí ele rompeu com a coroa portuguesa. E ele rompeu a coroa portuguesa e proclamou a independência do Brasil. Então, quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I, tá? Aí agora eu mostrei aqui pra vocês, senão vocês vão ficar lendo aí, ó. Tá vendo? É nessa página que está tudo isso que eu falei, tá? Então, depois também é bom que vocês façam a leitura. Bom, e aí teve um dia muito especial, que foi o dia do fico. Vou mostrar para vocês. Esse dia do fico é o seguinte: para garantir que Dom Pedro não cedesse às pressões de Portugal, vários fazendeiros e comerciantes assinaram uma carta pedindo que ele ficasse no Brasil. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, ele resolveu ficar. Só que aí ele disse a seguinte frase que ficou para a história: "Se é para o bem de todos e felicidade da nação geral, diga ao povo que fico". Essa frase é muito famosa, né? E aí o que aconteceu? A proclamação da República. Como que aconteceu isso, Pro?
quando Dom Pedro disse que ficaria no Brasil, ele também estava dizendo, gente, que a partir daquele dia, a partir daquele momento, o Brasil ele não precisava mais aceitar as ordens de Portugal, porque Dom Pedro era português, mas ele queria a independência do Brasil. Se ele quer a independência do Brasil, o Brasil não tem mais que aceitar as ordens de Portugal. Para que eles vão aceitar? Agora eles são independentes, Isso quer dizer que o Brasil poderia ficar livre de Portugal? Ele sabia que o Portugal queria que o Brasil continuasse como colônia, né? Só que os fazendeiros e o povo, eles queriam ser independentes. E aí o que eles fizeram? Eles assumiram o Dom Pedro como rei. Então, já que é assim, nós vamos ser independentes, mas nós vamos ter o nosso rei. E aí Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Mas aí era com um rei que era Dom Pedro I, tá? E aí, o que acontece? Depois de uma grande batalha, em 7 de setembro de 1822, ele disse a frase: independência ou morte. Por quê? Porque os portugueses não queriam, imagina, que os portugueses iam deixar tão fácil assim o Brasil, a coroa, né? Não foi. Ele disse essa frase, independência ou morte, e aí foi proclamado imperador do Brasil em 1º de dezembro. Aí o Brasil passou a ser uma monarquia. Então eles eram independentes, mas era uma monarquia onde um rei comandava, tá? Não, Portugal não comandava mais, mas tinha o seu rei. Como hoje nós temos nosso presidente e nós não somos mais uma monarquia, nós somos uma república. Então, mesmo não sendo brasileiro, tá? Ele que deu a independência do Brasil e se tornou o rei. A independência do povo foi mais negociada, gente, do que conquistada. Porque o povo tinha pouca participação disso, era só os grandes, né? Os grandes homens é que decidiam isso. Mesmo assim, o Brasil agora era um país. Independente de ser monarquia e ser um governante como rei, um rei como governante, ele era um país. E aí, com o tempo, quem morava no Brasil foi começado a chamar do povo brasileiro. Então, assim, as pessoas tinham uma identidade. Era o povo brasileiro. A partir de agora, Brasil tinha um nome, povo brasileiro. Tá bom? Aí eu quero que vocês... Eu tinha passado uma atividade na aula anterior. Na próxima aula de história, eu vou fazer a correção dessa atividade. Então, aqui eu só expliquei mais ou menos com as minhas palavras, tá? Mas eu quero que vocês leiam esse texto. Eu tava esquecendo. Quero que vocês leiam esse texto, tá bom? Para ver se vocês entenderam o texto, porque aí eu vou fazer um questionário, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou explicar o restante tem mais um pouquinho aí para explicar, e vou corrigir a lição de casa que eu passei na aula anterior e vou passar um questionário para vocês do capítulo, tá bom? Então fiquem tranquilos, um grande beijo, não esqueçam de fazer a leitura e até a próxima aula. Tchau, meus queridos.